Olá, pessoal, tudo bem? Então, esse é o quinto vídeo de 31 dias, 31 vídeos sobre Exocad. E hoje a gente vai conversar sobre fixa sobre dente. Provavelmente o próximo vídeo, ou o outro ainda, vai ser sobre fixa sobre implante. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar essa fixa nesses 10, 15 minutos que geralmente eu tô fazendo os vídeos, então talvez eu coloque como parte um e parte 2, tá bom? Vamos lá. Então, já deixei a anamnese pronta e como vocês podem ver, a gente tem algumas informações novas aqui. Quando eu vou fazer fixas, eu não coloco como coroa anatômica. Eu coloco sempre como enceramento anatômico por conta da forma como o projeto se comporta. Basicamente, é por causa das conexões, dos conectores que a gente coloca para juntar esses elementos para de fato fazer uma fixa. Quando a gente coloca somente como coroa e, deixando claro, coloquei como coroa e coloquei como ponte anatômico ao invés de enceramento anatômico e ponte encerado, e eu não modificar isso dentro do projeto do software. Eu simplesmente trabalhar como coroa e trabalhar como ponte. O que que acontece? A gente vai pegar, a gente vai ajustar ali os elementos, a gente vai colocar eles em posição, a gente vai deixar eles certinhos e eles vão adaptar, certo? Eles vão adaptar como eles estão. E depois, lá no final, ele vai pedir para te colocar um conector. Só que esse conector, a não ser que tu modifique ele em peças unidas, tu não consegue de fato modificar ele e fazer com que ele faça parte desse projeto. O que que eu quero dizer com isso? Se- Como na aula anterior, vocês viram que eu puxei o projeto de volta e modifiquei. Se eu tiver que fazer isso numa peça unida que foi feita dessa forma como eu falei, eu não vou conseguir manter isso, a não ser que eu tenha salvo esse STL. Mas eu não vou conseguir continuar com aqueles conectores se eu modifiquei alguma coisa depois. Deu para entender? Eles vão ficar com peças unidas, como se fossem coroas unitárias, tá? E tu só vai colocar um conector por trás. Eu acho que isso aí não funciona, certo? Quando a gente coloca como coroa anatômica, a gente consegue fundir ao projeto essas conexões, ou gengiva, se necessário fazer gengiva no projeto, se o dentista pediu, se é um protocolo, alguma coisa assim. Ou se de fato você quer fazer uma retração e está sendo feita como enceramento anatômico, tá bom? Então, eu vou mostrar da forma como eu, Jennifer, faço, tá? E em algum outro vídeo eu posso talvez mostrar como seria da outra forma se a gente usasse do início ao fim, coroa e ponte anatômica. Lembrando, estou falando isso se você não modificar coroa e ponte anatômico dentro do projeto. Porque sim, a gente pode modificar a coroa para enceramento lá dentro do software. Mas se você vai modificar dentro do software, por que que tu já não inicia como enceramento anatômico, entende? Então, já coloquei a cor também, coloquei o método de scan como moldagem digital e é isso. Vocês vão ver também que tem uma informação muito importante aqui, ó, adjacentes, dentes adjacentes. Para que colocar os dentes adjacentes? Eu vou explicar lá na frente, mas resumidamente, é por conta da adaptação. É por conta da adaptação de mesial e distal e um pouco por conta da adaptação basal, principalmente quando a gente fala sobre implantes. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Tô tomando um mate. Ele vai nos pedir, então, para procurar os nossos arquivos. Tá pedindo a nossa mandíbula, porque a gente vai fazer a arcada inferior. E tá pedindo a nossa maxila.
A gente vai ajustar a orientação de dados, como eu já ensinei. Vamos dar uma limpada nas nossas malhas. O trabalho fica mais bonito assim, né? Vou dar um pouquinho mais pra frente isso aqui. E eu não vou me deter muito, tá, gente? É para fins de demonstração, então. Foi detectada uma intersecção de pelo menos 0,164 milímetros entre a mandíbula superior e a inferior. O que que quer dizer isso? Lembra que no último vídeo eu falei para vocês que a gente tem uma movimentação dos nossos dentes, o nosso periodonto, ele consegue movimentar até um 0,2, 0,25? Então, isso aqui foi um escaneamento intraoral, certo? O que que a gente consegue observar, então? Que aqui, isso aqui não está necessariamente errado. Então, o que que a gente vai fazer? Se a gente não modificar esses dados de scan, a gente vai ficar com toque, certo? E se a gente for fazer o modelo, isso vai gerar um problema porque a gente vai ter que colocar um articuladorzinho e um macho e fêmea. E a partir do momento em que dois dentes, um dente não entra no outro, ele vai abrir. Consequentemente, o nosso macho e fêmea, o nosso articulador, ele não vai encaixar. Então aqui a gente tem que corrigir essas intersecções. Lembrando, até 0,25. Ó, e corrigiu. Aqui, pessoal, vocês vão ver que não é um preparo ideal, tá? Isso aqui a gente pode ver que tem implantes, ó. Isso aqui é um provisório, foi feito um provisório. E algumas observações que eu tenho para dar sobre este trabalho, tá? Quando a gente vê aqui. Quando a gente trabalha com fixas, uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração é a orientação dessas fixas e como que elas vão de fato se encaixar em boca, tá? Então aqui, ó, algumas coisas que eu falaria para o dentista, que daria para melhorar um pouco a parte do término cervical, porque de fato não ficou bem delimitado, tá? A gente poderia arredondar um pouquinho mais isso aqui, tá? E a gente tem que prestar atenção principalmente no eixo de inserção. Quando a gente faz o eixo de inserção de uma peça fixa, a gente não vai pensar nela como um eixo de inserção unitário. Ah, o 44 tem esse eixo X e o 47 tem esse eixo Y. Não, o eixo de inserção ele tem que ser comum. Tanto é que quando pedir ali, eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? E aqui a gente já consegue observar, vendo o eixo de inserção, que ele está um pouco retentivo, ó. Aqui poderia ter sido tirado um pouquinho, e aqui também. Como provavelmente não vai ser um PMMA isso, um acrílico, o acrílico ele é um pouco mais macio, ele se comporta de uma forma diferente da zirconia e se comporta de uma forma diferente do IMEX. Se é o PMMA impresso também, eles são mais macios. O plástico, o acrílico, ele aceita muito mais do que uma zircônia, sabe? Então, você pode sim confeccionar essa peça, só que vai ter que ajustar antes de fazer o elemento final, tá bom? Senão você não vai ter inserção. Essa peça vai ficar uma báscula aqui, vai ficar com um espaço, certo? Vou fazer aqui rapidamente. Vou fazer aqui embaixo, mas em teoria seria aqui em cima, né, pessoal? Isso aqui, lembrando, é para fins de demonstração. Quando vocês fizerem de fato um caso, vocês têm que cobrar. Assim como os dentistas cobram da gente excelência nos nossos trabalhos, vocês têm que cobrar um término cervical bem feito, uma delimitação bem feita, vocês têm que orientar ele sobre todas essas coisas que eu falei aqui, ó, doutor. Aqui vai ficar retentivo. Se necessário, peguem e façam um vídeo.
Pegue, faça um vídeo, mostra para ele, converse com ele, para eles entenderem. Tudo que é visual é muito mais fácil da pessoa ter a percepção e de fato entender. E aqui eu coloquei no True Smile justamente, ó. Tá vendo como a gente não consegue enxergar? Quando a gente coloca no True Smile, ele fica um pouco melhor a visualização. Então, usem das ferramentas para ajudar vocês no processo. Ó, aqui a gente tem que tomar cuidado porque ele já foi direto pro interior da coroa. O que que a gente tem que fazer antes? Modo Expert e eixo de inserção. Ó, ele me trouxe, então, ó, um eixo de inserção somente do 44. Não posso. Ó, eu preciso de um eixo de inserção comum para pontes. A gente pode colocar aqui, ó, que ele já vai vir direto e ele, ó, vê que ele pontuou todos os dentes. E aqui, ó, o que eu havia dito, tá retentivo, ó. Mas o acrílico ele aceita muito mais do que o zircônio. Então a gente pode tentar chegar no meio termo, ó, e ajustar isso. Mas isso aqui vai fazer com que sobre um espaço. Então, sim, a orientação para dentista é: doutor, tem que desgastar um pouco mais e, de preferência, não deixar essas quinas no trabalho. Ajustamos a orientação comum para pontos, ó, a média de inserção, e a gente vai voltar para o nosso assistente. Então, a gente está falando de um acrílico, a gente pode deixar um pouco mais de espaço de cimento, principalmente se tem áreas retentivas, porque ele vai compensar um pouco essa retenção. Então, a gente pode colocar até 0,1. Ó, você vê que fica, ó, fica um pouco mais grosso, ó, essa parte. Aqui a gente pode diminuir um pouco, não tem problema. Outra coisa muito importante, eu zero isso aqui. Eu não deixo com angulação nenhuma. Em um outro momento, como eu já falei no vídeo anterior, eu vou mostrar algumas outras formas que eu faço com outros clientes, mas aqui para o laboratório eu faço dessa forma. E avançado. Gente, a gente tem que lembrar, isso aqui vai ser impresso, se não, se for impresso, a gente não precisa colocar texto para fresagem. Se for fresado, daí sim. A minha menor broca para esse tipo de trabalho, para coroas, é 0,6. E aqui a gente vai carregar o modelo de dentes. Vamos tirar do True Smile. Ele vem, ó, em formato de cadeia. Eu saio, eu vou pro modo simples. E aqui, basicamente, a gente monta o nosso trabalho. Lembrando que o 44 ele tem um preparo, tá, pessoal? Então a gente tem que seguir esse preparo. E aqui é um jogo de proporções. A gente tem que ver o que que fica melhor aqui.
Eu vou estar dividindo esse vídeo em duas partes, sim, porque vai ficar um pouco grande. E aqui eu já dei algumas boas observações. Mas basicamente, a gente tem que seguir a anatomia do superior, pessoal. E tentar montar esse trabalho da melhor forma possível. Porque ele tem que ser funcional, além de esteticamente bonito, né? A gente está reabilitando. Isso aqui serão futuras coroas de zircônia, provavelmente. Então, a gente faz uma montagem prévia, ajusta o que tiver que ajustar. Eu já gosto de deixar meio ajustado tudo aqui, tá? Ó, ó, esse dente tá pra fora, a gente tem que modificar isso, não dá pra deixar assim. Quando a gente olha o corredor bucal, ó, ele tem que ter uma sequência, sabe? Mesmo que não seja ideal, a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. Aqui. A intenção também não é ficar trabalhando anatomia com vocês. Anatomia é outra questão. Aí depende de curso, depende do seu conhecimento. Aqui a intenção é saber como orientar e o que deve ser feito, tá bom? Colocamos ele mais ou menos em posição. Uma coisa que pode ser feita aqui também, a gente pode se utilizar disso para já tirar esses toques antagônicos lá na mandíbula. Então, seguir. E aqui a gente vai direto para modelagem. Por que que a gente vai direto para modelagem? Porque lá na frente eu coloquei como coroa, como enceramento anatômico. Lembrem-se que quando a gente está falando de enceramento anatômico, ele não adapta, ó. Esses meus dentes aqui, ó, eles não estão adaptados, certo? Então, como eu disse, a intenção aqui não é dar uma aula de anatomia, então eu vou seguir. Aqui ele está me dizendo que a área basal não adaptou e que as proximais também não adaptaram. Isso é coisa de anatomia. A gente não está aqui para prestar atenção nisso. E aqui a parte importante, base do enceramento virtual. Ele vai te gerar uma base justamente para depois gerar este teu enceramento. Isso aqui, essa parte é importante para que a gente consiga fazer gengiva depois também. Se fosse um unitário, eu te diria para vir no modo expert, nem fazer essa base de enceramento virtual, e aqui embaixo teria gerar enceramento anatômico, sem passar por essa parte, certo? Mas como a gente está gerando uma fixa, a gente precisa fazer essa base de enceramento. Eu só vou deixar gerar a base para vocês verem como fica. E, ó, a gente tem que cuidar isso, porque isso aqui são as partes retentivas, ó. Ele foi gerado dessa forma por quê? Porque a orientação que eu coloquei fez com que gerasse assim, certo? Então, essa aqui é a parte onde a gente vai parar rapidamente. Ó, ele já está gerando os conectores. Vamos deixar gerar. E no próximo vídeo eu vou estar explicando o restante desta aula para vocês, tá bom, pessoal? Eu espero que até aqui tenha sido útil e a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Até mais.